Em nome do Presidente da Comissão do Portal da Escrita Científica do Campus USP São Carlos, em colaboração com a Biblioteca aqui do Instituto de Física de São Carlos, da USP, damos as boas-vindas a vocês, participantes desta segunda escola de pesquisadores do Campus USP São Carlos. Vamos então começar a nossa programação e vamos começar da melhor maneira. A nossa palestrante é mestre em Ciências da Comunicação, pela mesma escola, em 2001, com ênfase em CI, Ciência de Informação. É doutora em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 2007, com ênfase em TTO, Trabalho, Tecnologia e Organização. Ela foi coordenadora do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FABCI, da FESPS, entre 2007 e 2008. É chefe da secção técnica da Biblioteca de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, entre 1994 e 2010, foi quando ela exerceu essa função, e também foi chefe técnica da Divisão de Gestão de Desenvolvimento e Inovação e da Divisão de Gestão de Tratamento da Informação do Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, isto entre 2010 e 2015. É professora titular da Universidade Paulista, da UNIP, no Instituto de Ciências Humanas, e é representante da Unesco no Brasil na área da Information Literacy. É revisora de periódicos científicos nas áreas de Ciência da Informação e Engenharia. Um currículo extenso, riquíssimo. Meus caros amigos, senhoras e senhores, professora doutora Elizabeth Adriana Dudziak. Obrigada. A gente faz muita coisa nessa vida, né? Hoje a gente está aqui, amanhã está lá, mas está sempre envolvido com essa questão da produção científica, do apoio aos docentes, aos pesquisadores, vocês todos aqui, todos pesquisadores da universidade. Vamos ver aqui a nossa apresentação. Nós vamos começar o nosso bate-papo, porque hoje nós vamos falar um pouquinho de ORCID. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas vamos falar um pouquinho antes sobre essa questão de sistemas de identificadores de pesquisadores, né? Na verdade, eu estou aproveitando esses slides de outros treinamentos, mas eu quero passar para vocês essa noção geral que, de fato, a gente está lidando com uma realidade bastante complexa, em que vários identificadores estão aí em voga, e nós, como pesquisadores, devemos estar atentos a eles. Muitas pessoas já possuem perfis criados, outras não, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse cenário. Por que é preciso ter um identificador de pesquisador? O nome não basta? Na verdade, é essa nosso primeiro questionamento para entender por que hoje tem tantos identificadores aí, para várias coisas, não só para pesquisador. Bem, só para vocês terem uma ideia, em termos mundiais, essa pesquisa que foi feita sobre número de pesquisadores por número de habitantes, esse dado da Unesco de 2017, mais de 7,8 milhões de pesquisadores no mundo. E só na base de dados Scopus, que é semelhante à Web of Science, congrega citações, referências. De 2012 a 2017, foram registrados 15 milhões de autores nas mais variadas áreas de conhecimento. Então, vocês estão começando a ter uma ideia do tamanho da encrenca, né? Vamos dizer assim. Com essa globalização da ciência e o nome do pesquisador, você pode imaginar quantos Silva, Pereira, Young, Smith existem no mundo. O próprio censo do IBGE revelou que no Brasil há 11 milhões de Marias, 5 milhões de Josés, são mais de 131 variações desses nomes. Então, é uma realidade bastante ampla, muitas pessoas com nomes parecidos, nomes iguais. E, novamente, aqui a questão da ciência, né?
56 mil autores têm sobrenome Silva, só na USP são 14 mil autores com esse sobrenome, 9 mil Oliveiras, 3 mil Netos, 5 mil Filho, porque as bases de dados internacionais às vezes não reconhecem que o Filho, na verdade, é uma parte de um sobrenome, né? E nesse, então, cenário atual, é preciso identificar corretamente os pesquisadores, independente das variações de seus nomes. Então, aqui é só uma charge, né, que isso aqui não é de hoje, mas como a gente tem a internet, a gente está cada dia mais comunicando tudo que a gente faz, as coisas se tornaram bem mais complicadas. A identificação das pessoas é muito importante, mas também a identificação das universidades e instituições também é importante. Isso porque, muitas vezes, você tem variações, aqui no caso, a identificação da universidade, escrita de várias formas, que acaba acarretando perda de informação, perda de vínculo autoral, né? Então, não só o pesquisador é importante que ele tenha uma identificação, mas também a instituição à qual ele pertence. Para vocês terem uma ideia, existe essa organização internacional, International Standard Name Identifier, que está ligada à ISO, que cuida dessa normalização de denominação, mas também já utiliza o identificador digital de instituição. É a ISNI, e nesse caso, esse é o número da Universidade de São Paulo. Por que identificar a organização é importante? Cada vez que você também usa variações, você corre o risco de perder informação, e as coisas se perdem, não são colocadas nas cestas adequadas, né? E a reunião das publicações de pesquisa produzidas por pesquisadores dessa instituição é muito importante que esteja toda agrupada, principalmente por conta dos rankings internacionais que classificam as instituições, principalmente as universidades, né? Então, toda vez que você tem uma variação, você perde confiabilidade, perde a reunião dos dados e a correta identificação, não só dos autores, mas também das instituições, hoje em dia é um grande desafio, né? Aos poucos, a gente está vendo que uma série de atores se envolvem nessas questões. Bibliotecários, financiadores, publicadores, editores e os próprios pesquisadores. E essa questão da identidade, ela realmente, a primeira função é evitar esse tipo de confusão, que pode até afetar reconhecimento do trabalho, bolsas, subsídios, avaliação do desempenho das pessoas, né? Que, normalmente, qualquer desses identificadores carrega o nome escolhido, o nome preferencial do autor, variações do nome, as áreas de atuação, a filiação, formação e a produção intelectual. E os nossos exemplos, né, dos identificadores, aqui é só passando rapidamente alguns dados do currículo Lattes, que é o identificador nacional. Claro que ele carrega dentro de si o currículo, mas ele está mais ou menos restrito ao nosso universo Brasil, né? Então, aqui é só mais para vocês conhecerem alguns dados. O Researcher ID, que as colegas falaram há pouco, ele também é um tipo de profile que está ligado à base de dados Web of Science. O registro é gratuito e ele também, além de registrar as informações, ele também, quando ele é atualizado, ele carrega dados das citações dos trabalhos. Então, aqui alguns, né, como é feito. E só para vocês terem uma ideia rápida, aqui nós teríamos todo o passo a passo. O outro identificador, mantido pela Elsevier, o Scopus ID, também é um profile, e ele é automático. Toda vez que um documento é indexado na base de dados Scopus, é criado um Scopus ID.
É verdade que muitas vezes quando o autor tem variações no seu nome, o seu Scopus ID pode gerar perfis órfãos. Então, é muito bom que o autor acesse o profile, reporte quando há duplicidade, para que a Elsevier unifique perfis, né? Então, aqui alguns detalhes, né, de como você pode localizar, como solicitar. Google ID, muitas pessoas têm o perfil no Google Acadêmico, também é gerado um número, a partir daquela URL comprida, né? E também lá você pode cadastrar as suas publicações. Aqui um exemplo, né, do nosso magnífico reitor, que acabou de terminar o mandato. Aqui é o meu, na verdade, só para mostrar como é que era a exportação. E o ORCID, que é um projeto que foi iniciado em 2008, teve o lançamento público em 2012. Além dele ser um banco de autoridades, ele também é um centro de identificação e foi criado a partir de um consórcio sem fins lucrativos, envolvendo editores, financiadores, instituições de pesquisa. Então, mais ou menos é isso que eu gostaria de fazer nessa introdução. E agora eu vou passar a falar do nosso foco, que é, de fato, o ORCID. Tá? Vamos falar um pouquinho de ORCID. Na verdade, eu estou aí em campanha pelos campi da USP, falando sobre ORCID, promovendo workshops, que, na verdade, a nossa proposta é uma proposta institucional de adoção do ORCID por todos os pesquisadores, sejam docentes, alunos, funcionários, para que esse identificador se torne padrão na universidade, e isso também está sendo seguido por outras instituições, como a Unicamp, Unesp e a própria CNPq e CAPES, que já estão afiliados a essa organização mundial sem fins lucrativos. Tá? Então, na verdade, eu criei como fosse um tutorial, está disponível no nosso site, na internet. E agora eu vou só falar rapidamente alguns outros dados e a gente depois vai passar mais para o mundo real, vamos dizer assim, olhando o registro ORCID para ver como é que ele deve ser preenchido, porque não basta ter um número, precisa sim preencher as informações, né? Então, aqui é mais ou menos o que eu já comentei, que o ORCID surgiu como um registro central gratuito de identificação de autores. A proposta é ele integrar os outros registros. Mas vejam aqui esse gráfico, como o pesquisador sofre, né? Como que o bibliotecário sofre, como que a instituição de pesquisa sofre, a agência de financiamento sofre, até que a gente, todo esse grande ecossistema, né, essas pessoas todas que colaboram, possam, enfim, passar dessa realidade, vamos dizer, do impresso para o digital, da identificação nominal para a identificação digital. Então, aqui no canto superior, e aqui esquerdo, vocês veem as identificações de pessoas, organizações ali ao lado, objetos, resultados, né? Então, todo esse fluxo da pesquisa envolve vários momentos e várias instâncias de identificação digital, que aos poucos a gente está tomando ciência e, infelizmente, nesse momento a gente está trabalhando para unificar esses registros. E o ORCID tem essa proposta em relação às pessoas. Por que criar mais um identificador? Tem tantos, né? A gente já nem aguenta mais. Cortamos um dobrado quando começamos a preencher o currículo Lattes, depois veio Researcher ID, depois veio o Google, agora ORCID e outros tantos, e a gente se pergunta, para que tanta coisa? Eu já estou cansado, né? E, na verdade, é uma evolução. Conforme a gente vai evoluindo, as instituições, os órgãos de financiamento também estão evoluindo. Então, nesse momento, é um momento delicado, em que a gente está em busca dessa integração, né? E o ORCID, ele, além de dar uma visibilidade internacional, ele é gratuito, ele não está ligado a nenhuma instituição,
e ele tem a proposta de integração com outros identificadores, então, e outros sistemas. A questão toda é para resolver esses problemas de ambiguidade, impedindo a confusão entre homônimos, atribuição errônea de autoria, dissociação do nome, quando escrito de modos diferentes. Além disso, a integração com outros sistemas, né? Vocês veem aí a integração com o Web of Science, com Scopus, com agências de financiamento, e também o registro em um único local de todas as publicações, com a possibilidade de atualização automática dos seus trabalhos. E eu vou mostrar isso mais para frente. Além disso, permite participar de uma rede social, porque quando você diz quais os assuntos aos quais você se dedica, outras pessoas que também preencheram seus registros também dizem, e há um mecanismo de busca que você pode localizar essas pessoas e manter contato. E a questão dele ser mundialmente reconhecido e dar essa visibilidade internacional. É gratuito e a gente está trabalhando com essa integração com a Universidade de São Paulo. E, além disso, ele garante esse fluxo de trabalho, fazendo ligações entre o pesquisador e as suas atividades profissionais, né? Eu já tenho, não tenho, é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas você pode criar no momento que você quiser, independente. Aqui são os 3 passos, basta se registrar, adicionar suas informações e utilizar o seu ORCID em sua página, em links, nas suas correspondências, sempre mencionando o seu link ORCID, e a pessoa, quando tem interesse, clica e já vê o seu currículo. Aqui é mais o que já conversamos. E essa é a página, a URL de acesso do ORCID institucional. O que é o ORCID institucional? É o que mantém vínculo com a Universidade de São Paulo. O mesmo estão fazendo, nesse momento, a Unicamp e o Unesp, também trabalhando nessa vinculação. Tá? Então, agora nós vamos sair... Aqui tem internet, né? Tem internet. Vamos sair do mundo didático, vamos dizer assim, para o mundo real. Então, gente, primeira a questão, né, que é importante colocar, a URL da Universidade de São Paulo. Então, essa é a informação que aparece por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, né? Na verdade, o apoio que a gente tem recebido é fortemente da Pró-Reitoria de Pesquisa, mas também da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Em várias páginas da universidade, nós temos o tutorial, que também, quem tiver dúvida, é só acessar. Bem, agora vem a pergunta, que não quero calar. Quem tem ORCID? Na verdade, vamos ver como é fácil, né? Eu gostaria de alguém que já tem o ORCID e que não está vinculado e que é da universidade, gostaria que alguém se oferecesse para fazer uma demonstração. Quem que se oferece para nos ajudar? Um professor? Você? Você já tem ORCID? Tudo bem. Você quer vir aqui, só colocar o seu? Você é da USP agora, né? Então vem. O que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai só mostrar o passo a passo para fazer o vínculo, tá? Vamos torcer para não baixar a lei de Murphy, tá bom? Então, na verdade, a gente está no site. Como é que você chama? Fabiana. Você tem a senha aí do ORCID? Eu acho que não. Mas Bom, a gente vai tentar demonstrar pelo menos o passo a passo, né? Então, clicamos no link. Como é que você chama mesmo? Mas não, Fabiana vai entrar no sistema USP, porque, na verdade, a gente já está vinculando a pessoa à universidade. Mas Vamos o meu não entrar. está vinculado. Não está vinculado. Que eu saiba, não tem porque era problema. na Universidade da Inglaterra. Não tem problema. Você criou, não criou, mas agora vamos entrar no sistema USP por aquele link. Boa ideia, né? Tem que deixar.
Vou ter que Pode chegar. ser o e-mail. Só voltei há 6 meses. Tá. Dou para o Brasil e para a USP. Então tem que chegar. Pode ser o e-mail ou o número USP. Nós temos os sistemas USP. Né? Vejam que, na verdade, o que eu queria mostrar é que quando você clica naquele link, ele já entra no seu registro. Quer ver Tá. só o Orcídio? Não, então eu vou tentar fazer a demonstração. Tá? Vou tentar mais uma vez. Quando a gente acessa pela URL USP, é o ideal, porque é a nossa sandbox. Sandbox, em português, é caixa de areia. As instituições que estão realizando as integrações, elas sempre criam uma sandbox, que é esse site onde é já feito automaticamente o vínculo institucional. Tá? Quando a gente acessa a conta institucional por esse caminho, a gente, claro, vai escolher a Universidade de São Paulo para continuar o nosso vínculo. É uma série de passos internos que vão estabelecendo essa integração. Né? Então, como eu já havia criado, ele já foi automaticamente para essa página que me dá os parabéns. Eu já tinha o meu ORCID vinculado e esse é o meu ORCID. Né? Para quem não tem ORCID, basta seguir os passos e registrar-se por meio da URL da USP, né, que já comentamos, usp.br/ORCID. E aí vai acabar recebendo os parabéns, tá? Eu garanto. Então, vejam, esse é o meu registro. Vamos ver se ele vai carregar direitinho. Esse é, na verdade, vocês observam que ele saiu da USP e foi para o site da ORCID, porque a universidade, por força da afiliação, ela agora está começando o processo de conexão dos registros. Inicialmente, a gente só estava coletando os registros vinculados. Nesse momento em que mais pessoas estão se cadastrando por meio daquela URL que eu mencionei, a Sandbox USP, nós estamos nos preparando para começar a fazer a administração dos registros. Por isso que é muito importante preencher os registros. Nós temos muitas pessoas que criaram o ORCID, mas aí só possuem o número. E todas as demais informações estão escondidas. Mas quando a gente começa a preencher, e nesse caso vocês observam que aqui ao lado não há nenhuma forma de edição, esse perfil é o perfil público, e se eu quero editar, eu vou aqui, né, editar o meu registro. Vamos ver se ele vai carregar. Sim. Vejam que se transformou e apareceram umas canetinhas. Eu posso aqui definir meu nome preferencial. Aqui eu já preenchi variações no meu nome. É muito importante preencher as variações, porque alguém que queira te localizar, mesmo pesquisando no ORCID, vai conseguir te achar. E também outros dados, como o país, as palavras-chave. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Aqui eu vou entrar num desses sistemas só para vocês verem como é que funciona. Então, eu quero atualizar aqui as minhas palavras-chave. Vamos ver se ele vai entrar. Não está querendo abrir aqui. Vamos ver se esse aqui. Todos esses campos que aparecem com a canetinha são editáveis. Isso porque eu entrei com minha senha. No caso, como eu já fiz a minha vinculação à universidade, eu tanto posso abrir pelo site, a URL da USP, quanto pelo site do ORCID, porque eu já vinculei e ele sempre, quando eu escolho o vínculo institucional, ele cai na nossa parte de identificação profissional, né, pessoal. Então, aqui estão os nossos dados, aqui nessa porção esquerda, as palavras-chave que eu tentei mostrar, né? Aqui, sites que eu coloquei na minha página, inclusive o link para o meu currículo Lattes, os meus e-mails e outros identificadores. Esses identificadores aparecem porque eu estabeleci vínculos com essas instituições. Né? Vamos ver se ele vai abrir aqui a edição da...
Então, ele já, quando eu cliquei na caneta, ele já abriu a opção de editar a minha biografia. Nesse caso, eu peguei o meu currículo Lattes em inglês, copiei e colei para cá, para que fique mais fácil, né? Então, se eu quiser alterar, basta eu editar e tudo bem. Eu vou cancelar, porque eu já tinha feito, né? A educação. Eu vou fazer aqui uma simulação de uma adição de educação, né? Então, vejam, aqui eu tenho alguns dados do meu doutorado, do meu mestrado e da minha graduação, né? Então, mas você querendo adicionar uma parte da sua formação, basta clicar aqui em fazer uma conexão. E aqui você começa a adicionar o nome da instituição onde você, por exemplo, se graduou. Nesse caso, o meu caso foi na Universidade de São Paulo. E vejam, tem muitas pessoas também que falam assim, eu comecei a escrever e ele não achou a minha unidade. Mas veja, a Universidade de São Paulo possui todas as suas unidades cadastradas, porque nós fomos, em algum momento, na década de 80, cadastrados por conta de todas as publicações que os nossos pesquisadores já editaram. Então, à medida que você vai escrevendo o nome da universidade, ele vai aparecendo alguns detalhes dessa universidade, porque essa organização, que é o ISNI, já cadastrou todas as unidades da universidade. Então, eu me formei na Escola de Comunicações e Artes. Vamos ver se ele vai aparecer. Isso você tem que escrever devagar, porque quando você escreve muito rápido, ele não recupera, né, na sua unidade, aí você fica com o registro incompleto. Aqui a minha unidade, selecionei, e ele já preenche os campos da cidade, do estado e do país. Se eu quiser acrescentar o departamento, que no meu caso foi o CBD, que é o Departamento de Biblioteconomia, e aqui a minha formação. Bibliotecária. Eu não vou preencher com muito cuidado, porque, na verdade, isso é uma demonstração. Aqui eu posso dizer, né, iniciei, vamos dizer, em 1900 e bolinha. Não, foi 1981 e terminei em 1984. Só uma demonstração. Não, você pode também preencher o mês e o ano, mas isso não faz diferença. Aí ele gera, então, ele atualiza e vejam, aqui embaixo, ele mostra o que eu acabei de preencher, né? E vejam, agora eu gostaria de mostrar uma diferença. Em cima, eu tenho o mesmo registro, olha só que curioso, só que aqui, a fonte, quem é a fonte? Não é a Elizabeth. A fonte é a Universidade de São Paulo. Então, por meio dessa integração entre os bancos corporativos da universidade e o registro ORCID, com esse processo de conexão, no futuro bem próximo, nós já estamos começando a fazer algumas inserções nos registros ORCIDs, validando a informação. Então, amanhã, todos nós que temos a nossa formação, vínculo educacional, vínculo empregatício, quando no primeiro momento a gente tinha fonte, a própria pessoa, no caso a Elizabeth, nós vamos ter fonte Universidade de São Paulo validando essa informação. Isso é muito importante e é um diferencial em relação aos outros identificadores, inclusive o Lattes, porque o Lattes você declara e é aceito como verdadeiro. Mas pode ter algum engano, algum erro, e no caso do ORCID, a proposta é integrar com a universidade para que ela valide as informações registradas, né? Então, esse é só um exemplo. Aqui vocês observam que está no formato opção público, né? Se eu quisesse restringir para apenas a USP ver, eu clicaria na chave, ou no cadeado, se eu não quero que ninguém veja. Às vezes, é importante ter o currículo publicado, porque as pessoas vão te ver, vão saber quem é você,
né? Do mesmo modo, vínculo empregatício. Eu posso adicionar instituições onde eu trabalho e outras que eu também trabalho. No caso, aqui a Universidade de São Paulo, né? Aqui eu cometi até um erro, porque o próprio Sistema Integrado de Bibliotecas já possui uma identificação no ISNI. Eu não vou fazer agora porque vai tomar muito tempo, mas vocês viram que tem que ser preenchido com calma, devagarinho, a primeira identificação. Ele vai carregar, eu prometo, e vai sair lindo, tá? Próximo, então, no financiamento. Algumas pessoas têm financiamento pela FAPESP, ou CNPq, ou outra agência. Então, eu vou aqui em pesquisar e conectar. Eu também posso fazer o preenchimento manual, mas vamos dizer que eu tenho aqui, queira ver esses órgãos de financiamento. Aqui aparece essa organização chamada Uber Wizard, que faz essa integração para dados de financiamento. Eu clico aqui e ela vai me pedir, né, no caso, pede para quem não está autorizado, a autorização para integração. Como eu já autorizei, ele já abriu a caixa direta para fazer a pesquisa se eu tenho dados de financiamento e que eu quero colocar no meu registro. Eu não tenho, mas eu vou usar o exemplo que eu gosto de um pesquisador, que é o professor Marcos Zago. Aqui é o primeiro nome, né? E o último nome. Só para vocês verem como é que funciona esse carregamento de informações. O professor Zago aqui recuperou 7 projetos, né? Aqui todos da FAPESP. Então, se eu fosse o professor Zago e tivesse o ORCID, eu ia selecionar todos e exportar para o meu registro, né? Eu não vou fazer isso porque eu não sou o professor Zago, mas é possível fazer, né? Então, só para vocês verem que você conectando com essa organização, autorizando a integração, você pode, de uma tacada só, colocar todos os seus projetos e bolsas para dentro do seu registro ORCID, né? Ou pode usar essa questão manual, que eu vou demonstrar rapidamente. Tenho aqui, escolha o tipo de financiamento, por exemplo, bolsa, contrato. Quando você coloca, por exemplo, contrato, e aí você começa a escrever, ele já tem algumas opções, né, para você dar mais detalhes. Olha, inclusive, alguns em português e algumas linhas de financiamento. Vocês vejam que já está começando a ter uma integração bastante detalhada com as instituições de fomento, né? Os campos com asterisco são os obrigatórios, o nome do projeto é o nome da agência, ele também começa a recuperar, né, o nome da agência. Eu não vou fazer aqui porque vai demorar muito, né? Já estou meio que em cima da hora, quero mostrar outras integrações. E aqui você adiciona essas informações ao seu registro, né? Ele carrega no mesmo momento. Vamos, então, olhar agora a questão dos trabalhos. Eu quero adicionar trabalhos, mas eu quero antes pesquisar e conectar. Quando você habilita essa função, ele vai te mostrar quais são as entidades que, neste momento, estão integradas ao ORCID. São entidades fornecedoras de informação. Então, são várias, inclusive os nossos amigos aqui, Scopus e Researcher ID. Temos o Redalic, outras instituições e uma instituição muito importante que todos vocês devem fazer a integração, é o Crossref. O Crossref é a entidade que fornece o número DOI, que é o Digital Object Identifier, para todas as publicações científicas. Todos os periódicos que vale a pena ler têm DOI. Inclusive, todas as teses e dissertações da Universidade de São Paulo, que estão no portal de teses da USP, têm DOI. Foi um esforço que foi feito pela equipe do Departamento Técnico do CIB, e todas essas publicações já estão também conectadas com a Crossref, que fornece o DOI para publicações. Então, para fazer a integração, é só clicar sobre a instituição, ele
vai também pedir autorização para integrar com o seu ORCID, né? Como ele já está me identificando, ele diz assim: você é essa pessoa, eu sugiro essas publicações, né? Mas aí, nesse caso aqui, ele diz assim: quer adicionar o seu perfil? Como eu já adicionei, ele diz que já está no seu perfil, eu já fiz isso, né? Agora, você vai me perguntar, são todos esses papers, tantos 1000 papers que são da Elizabeth? Não, ele só está fazendo uma linha de relevância e ele vai permitir que você faça uma pesquisa e adicione o seu ORCID. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa pessoa, ela deve ser minha parente distante, lá na Polônia, mas não sou eu não vou adicionar, mas eu poderia, clicando aqui, né? Ele iria carregar automaticamente para o meu registro. Isso é uma ferramenta bacana, porque, na verdade, ao mesmo tempo que você pesquisa, ele já manda para dentro do seu registro. Ele já diz também que foi a Crossref que validou, né? Vamos continuar aqui com outro elemento importante, DataCite, que é uma organização que atribui o mesmo DOI, que é o Digital Object Identifier, mas não para documentos publicados, e sim para dados de pesquisa. Muitos de vocês já devem ter visto que, na submissão de alguns artigos para revistas internacionais, agora está sendo solicitado também o depósito dos dados de pesquisa em repositórios temáticos internacionais ou institucionais. E essa organização, ela atribui o DOI a esse tipo de material. Então, quando você faz a integração, no momento em que você publicar um dado de pesquisa, havendo o DOI e o seu ORCID associado, ele já vai automaticamente carregar para o seu registro. A mesma coisa com a Crossref. Habilitando essa integração, se você submeter um artigo a uma revista que solicita DOI, aliás, solicita ORCID, e vai gerar um artigo com DOI, automaticamente a Crossref vai mandar para dentro do seu registro. É essa questão da alimentação, atualização automática. Por isso que todas as instituições ligadas à pesquisa estão nessa campanha de adoção do ORCID, tanto na submissão quanto na adoção em processos institucionais. Então, outro elemento que é importante você também integrar é o Researcher ID. Veja que ele está apresentando a página, pedindo o acesso, né, o registro, autorização. Eu vou autorizar, embora eu não tenha muitos registros no Researcher ID, mas é mais para vocês verem. Então, ele já carrega a página do Researcher ID para você pôr os seus elementos e acessar o seu perfil. E daqui ele vai habilitar a exportação de registros do Researcher ID para o seu perfil ORCID. Eu não vou entrar agora aqui, porque vai tomar muito tempo e eu não me lembro a minha senha, né? Mas, com calma, vocês fazem e vão ter sucesso. O Scopus também, vale a pena habilitar a integração, quando você tem produção, e mesmo que você não tenha, no futuro você vai ter, provavelmente. E aí ele vai também tentar elaborar uma conexão com Scopus. Nesse caso, eu tenho aqui um trabalhinho, né? Uma citação. Ele já entrou dentro do Scopus. Eu seleciono o trabalho e vou seguindo os passos. O Scopus também faz a confirmação do seu nome. E você continuando. O Researcher ID é muito semelhante. Esse é o trabalho, meu único trabalho, por enquanto. Mas eu chego lá, né, Cris? Aí eu chego, continuo, né? Tem muitos professores que vão aproveitar bem, porque tem muitos trabalhos. E aqui eu vou confirmar o meu e-mail para que ele saiba que sou eu mesma, né? E ele vai também mandar uma confirmação. Deixa eu ver aqui. Ele diz que já foi inserido no meu ORCID, né? Retornar ao ORCID,
posso clicar aqui, ou retornar na outra aba, e continuar editando. Então, essas integrações, pelo menos essas 4 ou 3, são mais importantes. O Crossref, Researcher ID, Scopus ID é muito importante de integrar. Por quê? Vejam aqui, alguns itens, como essa editoria, né, dessa revista, não tem DOI. Eu preenchi manualmente e recuperei os dados. Aí a fonte sou eu mesma. Aqui também. Aqui você já vê uma mudança. Como essa publicação tem DOI, quem aparece como fonte validadora da verdade é a Crossref. Mas veja, aqui até tem a fonte preferida, porque em algum momento foi dito o seguinte, a Elizabeth disse que havia essa publicação, o Wiki como ferramenta de promoção, né? Agora, e depois inseriu-se o registro igual, só que quem inseriu foi a Crossref. Em um momento anterior, o próprio ORCID dizia assim, qual é a fonte que você quer escolher? Você quer ver a Elizabeth ou o Crossref? Aí eu faço essa brincadeira, né, que eu boto a maior fé em mim mesma, eu autorizo a autorização, eu valido a verdade da minha vida, mas eu quero que apareça a fonte Crossref. Então, vejam que isso é produto dessa integração, né? Outras publicações, aqui ainda falta, tem DOI, mas não foi verificado, né? Eu preciso ainda verificar na Crossref para chamar para dentro do meu registro e ficar valendo a fonte Crossref, né? Vamos ver aqui mais para baixo se tem mais alguma novidade. Aqui o dado que eu importei da Scopus, veja a fonte Scopus. Como também para outras pessoas, quando fizer habilitar a conexão com Researcher ID, vai vir Researcher ID, né? Alguns mais Crossref, é só para demonstrar que é possível fazer essa integração. No caso de outros trabalhos, adicionar e conectar a Bibliotecs, eu posso também fazer a adição manual, só vou mostrar rapidinho, acabando o meu tempo. Você escolhe a categoria do seu trabalho, pode fazer a adição manual. Aqui é que tem alguns probleminhas de tradução que a gente já identificou. Por exemplo, quem conhece esse tipo de publicação, artigo de trabalho, eu não conheço. Mas nós vamos dar um toque na ORC, né, porque às vezes a tradução fica estranha. Mas só para vocês terem uma ideia da variedade de tipos de publicação que vocês podem inserir. Sempre usando essas tabelas de preenchimento semiautomático, e é só você cadastrar e adicionar. Então, é super simples. O Bibliotecs, que eu não falei, vou deixar para o final, para explicar o seguinte, que é possível você importar as citações dos seus artigos do Google para dentro do ORCID, usando esse formato Bibliotecs. Para fazer isso, você deve acessar o seu perfil do Google, no modo de edição, e selecionar os trabalhos que você quer exportar e exportar nesse formato Bibliotecs. Vai gerar um arquivo que você salva como arquivo.bib. Esse é o formato que o ORCID lê. Carregando esse arquivo, você salva na sua máquina e escolhe o arquivo aqui e carrega para dentro do seu perfil. E ele vai, em 2 minutos, ele já está com todas as publicações listadas para você confirmar essa importação, exportação do Google. Ok? Por quê? O Google não está integrado. O Google é uma instituição difícil, ela não quer se integrar com a ORCID, mas ela permite que haja essa troca de dados, né? Então, eu queria também passar esses dados da caixa de entrada. Toda vez que alguma dessas instituições que você estabeleceu, conexão, mandar alguma atualização para a sua caixa, vai gerar uma mensagem no seu e-mail e aqui também.
no caso aqui, é fruto desses testes que a gente estava fazendo de vinculação da universidade. Quando a USP alterou meu registro de afiliação empregatícia, e vocês viram, lembram-se que constava a fonte Universidade de São Paulo. Então, aqui tudo você fica sabendo, também tudo que é alterado no seu registro. E aqui o importante nas configurações da conta, você observa as suas preferências, você pode editar as preferências, mas aqui também ele mostra quais foram as organizações que você validou para serem confiáveis. Vejam, aqui é o vínculo que eu fiz com a Universidade de São Paulo, com o Researcher ID, Uber Wizard e outras que eu fui fazendo os testes, né? Algumas se repetem porque, na verdade, eu faço as demonstrações e aparece 2 vezes. Eu não gostei, não quero mais me integrar com essa instituição, é só jogar no lixinho, né? Revogar essa permissão. E aqui embaixo, nós temos também a possibilidade de adicionar nossos parceiros, pessoas confiáveis que possam atualizar o nosso perfil, um assessor, uma assessora, um aluno de grande confiança, alguém que possa atualizar os seus dados, né? E, finalmente, só para vocês conhecerem um pouco, aqui é muito fácil de você achar se você tem ou não tem ORCID. Então, você coloca o seu nome, por exemplo, né? Vou pôr o meu. E lá, em outra variação, só para a gente fazer uma busca fictícia. Dá o Enter. E a ORCID oferece uma série de opções. Vejam, aqui que é importante você ter o registro, o seu nome, sobrenome, que é o nome preferencial. Aqui é importante ter variações do seu nome, a sua afiliação. São esses dados que as revistas vão recuperar para padronizar o seu nome e sua afiliação. Por isso que é muito importante ter esse ORCID preenchido, tá? E para a gente ver redes de pesquisadores, eu faço aqui uma palavra-chave, por exemplo, em inglês, posso pôr em português também, porque deve ter alguém que cadastrou, Chemistry, e pesquiso pessoas que também disseram que pesquisam esse mesmo tema. Vejam, tem muitas pessoas, 9.125 pessoas que cadastraram esse assunto. Então, eu gostei dessa pessoa, eu quero me conectar com ela, deixa eu ver esse rapaz aqui, de Madrid, da Complutense, clico no registro e vou tentar ver o que ele tem feito. Aí quero entrar em contato com ele. Puxa, eu não consigo. Por quê, gente? Pegadinha. Eu não consigo entrar em contato com ele. Eu vou mostrar o meu aqui. Esse é o meu. Tem alguma coisa aqui que não tem lá. A única parte do registro ORCID que é, por default, restrita é o e-mail. Mas vejam, se você quer entrar em contato com alguém e você não deixa o seu e-mail disponível, como que a pessoa vai entrar em contato, estabelecer uma rede, né? Por isso que é muito importante preencher todos os seus dados e, por força das vinculações, outros IDs também acabam aparecendo no seu perfil. Isso é muito importante para as agências, é muito importante para a universidade também. Os pró-reitores já nos contaram, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de pós-graduação, eles nos contaram que vão adotar fortemente o ORCID e uma data próxima, eles já vão começar a exigir o ORCID para participação em certames, em seleção para bolsas, e vão desempatar as pessoas com base no currículo que está no ORCID. Se não tiver informação no ORCID, eles vão entender que essa pessoa está fora da competição. E também no credenciamento, recredenciamento de docentes, também vai ser feita essa adoção do ORCID. Então, gente, eu sei que tem muitas dúvidas, eu estou em cima da hora, e quem sabe a gente também pode
organizar workshops aqui para São Carlos, ou se não, as bibliotecárias também podem, estão mais do que dispostas a atendê-los, né? Estão aqui, estou vendo minhas colegas, todas nós estamos nesse processo de adoção institucional do ORCID. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Elizabeth. 2 questões, por gentileza. Alguém se candidata? Está prevista alguma importação dos dados do Lattes no ORCID? Então, o CNPq e a CAPES já se tornaram membros da ORCID, mas não habilitaram nenhum sistema de importação de dados nem de exportação. Eu não sei bem como eles estão planejando fazer. Provavelmente eles vão trabalhar de modo assim bastante amplo para tentar congregar todas as instituições, né, brasileiras, e eles então têm um trabalhinho a mais, não é apenas uma integração institucional. E no momento você pode adicionar o seu número ORCID no seu currículo Lattes, mas isso não significa que há neste momento qualquer integração. É apenas uma informação que lá consta quando consegue fazê-lo. Muitas pessoas têm tentado adicionar o seu ORCID ao currículo Lattes, mas vem a informação, não foi possível, tente mais tarde. Em contato com a CAPES, CNPq, a Lattes, nós reportamos essa dificuldade, que não é só de algumas pessoas, é da grande maioria. Eles disseram que estão trabalhando para regularizar esse problema, mas nós não temos uma previsão. Olá, bom dia, tudo bem? Assim que a gente entra na faculdade, o Lattes é comum a todos nós, a gente faz logo de cara no primeiro semestre. E quando eu fui fazer uma publicação de artigo, foi solicitado que eu criasse o ORCID. Ah, é? Aí agora eu queria te perguntar se você aconselha eu fazer o Research ID ou não, ou só manter esses dois. Eu aconselho a fazer o Researcher ID, Google, acadêmico, Lattes. Isso porque todos esses sistemas têm a ganhar. E, claro, o ORCID, né? O ORCID é uma ferramenta que tem essa integração, mas o ORCID não contabiliza citações. O Researcher ID, sim. Então, é importante para você ter. E você viu que no perfil fica registrado que você também tem Researcher ID, Scopus ID e o Lattes, né? Que a gente também pode pôr o link. Tudo isso enriquece o seu registro e diz que você é um pesquisador que vale a pena ser acompanhado. Nosso aplauso para a professora Elizabeth. Muito obrigado.